Bom dia! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os alimentos industrializados, que estão cada vez mais presentes em nossa vida. Muitos brasileiros, eles preferem os alimentos industrializados porque eles não têm tempo de preparar os alimentos in natura, que são os alimentos naturais. Então, por isso que os alimentos industrializados têm ganhado cada vez mais espaço nas mesas dos brasileiros. E para vocês repararem, sempre nos alimentos industrializados a gente costuma ver essa tabelinha. Então, essa tabela indica muita coisa e é o que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, gente, é bastante comum nas embalagens que tem os alimentos, elas vêm sempre acompanhadas de um rótulo. Esse rótulo vai indicar, esse rótulo vem em forma de tabela e vai indicar o valor dos nutrientes, a quantidade de massa, a quantidade do valor energético, tudo isso, aquela tabela vai indicando a quantidade de coisas que eu acabei de citar que esse alimento contém. Então, agora, para ficar mais claro, nós vamos analisar algumas tabelas de alimentos onde contém esses valores. Então, vamos lá? Então, pessoal, aqui eu separei 2 alimentos aqui da minha casa, feijão e o macarrão instantâneo, que é o famoso miojo, para a gente poder analisar a tabela dos dois. Aqui temos a tabela do feijão, as informações nutricionais, olha, temos aqui o valor energético, 51 quilocalogramas. A gente pode perceber que o feijão, ele não tem gorduras totais, ele não tem colesterol, tá vendo? Colesterol 0. E aqui, ó, ferro, deixa eu imaginar, ferro, cálcio, sódio. Cálcio, ele tem 12 miligramas e ferro 1 miligrama. Então, olha a importância da gente comer feijão. E aqui, nós temos o macarrão instantâneo, o miojo, que é um produto industrializado. Ele é gostoso, só que bem perigoso. A gente não pode comer sempre. Então, aqui a gente tem as informações do miojo. Olha só, a gente viu que o feijão, ele não tem gordura. Já o miojo, ele tem, olha, gorduras totais 17, gorduras saturadas, ele tem 8,0. E aqui que a gente percebe, ó, que ele não tem ferro e nem cálcio. Bom, e além de todas essas informações que contém na tabela, os rótulos, eles devem apresentar também outras coisas, como, por exemplo, lista de ingredientes, origem do produto, prazo de validade, conteúdo líquido e o lote. Então, todas essas informações são super importantes e deve vir no rótulo. Aqui nós temos um exemplo de rótulo com todas as informações citadas. Então, gente, antes que vocês me perguntem, eu vou falar para vocês o que é um rótulo. O rótulo é onde contém todas as informações referente ao produto. Então, um rótulo, gente, é esse aqui. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, levando ao aumento do peso e da medida da cintura do indivíduo. Além disso, pessoal, as pessoas que têm obesidade, elas estão mais propensas a desenvolverem sérios problemas de saúde, problemas muito graves, como, por exemplo, as doenças cardíacas, hipertensão, diabetes e também algumas podem desenvolver até câncer. E nas crianças e nos adolescentes, além de desenvolverem esses problemas, a obesidade ainda tem um risco maior, porque o corpo da criança e do adolescente está em fase de desenvolvimento. Então, a obesidade afeta muito isso, principalmente com os hormônios. Então, antes da gente rir ou de criticar, de falar algo sobre o peso da pessoa, é importante a gente lembrar que a obesidade é uma doença séria e ela tem tratamento. E o tratamento da obesidade
é procurar médicos, nutricionistas, que eles podem estar ajudando na dieta, controlando a alimentação, e assim a pessoa vai fazer uma reeducação alimentar, uma série de exercícios para poder combater a obesidade. Então agora nós vamos falar um pouco sobre os transtornos alimentares. O que são os transtornos alimentares? São alterações no processo de alimentação que as pessoas sofrem, e essas alterações afetam o apetite da pessoa e o consumo dos alimentos. Então tem gente que come em excesso, come muito, e tem gente que come pouco, em pouquíssimas quantidades. E esses transtornos alimentares, eles são desenvolvidos, e a gente costuma falar bastante sobre 3 principais, que são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. E agora nós vamos conhecer cada um deles. A anorexia é um distúrbio relacionado à insatisfação com a aparência. A pessoa com esse transtorno acredita que seu corpo está sempre em excesso de peso e busca um corpo perfeito. Por isso, ela se priva da alimentação sem perceber que está doente. A bulimia é caracterizada por episódios frequentes de ingestão de grande quantidade de alimentos. Após esse consumo exagerado, a pessoa precisa se livrar do que comeu, usando medicamentos e provocando vômitos. A compulsão alimentar leva a pessoa a episódios frequentes de ingestão exagerada de alimentos em curto espaço de tempo, mesmo sem essa pessoa ter fome. Dependendo do tipo de transtorno alimentar, o organismo passa por alterações no seu funcionamento e os órgãos como intestinos, rins, fígados e coração sofrem consequências, levando a doenças crônicas ou até a morte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijo e até lá!